Então, foi Yitro quem deu a Moisés uma advertência severa sobre a administração da justiça. E nisto está contida uma alusão à sua confissão do santo, isto é, em seu conhecimento de que o julgamento de Deus, isso está em Devarim 1,17, não pertence ao outro lado, e que a lei e o direito foram dados a Israel e não a nenhuma das nações pagãs. É muito importante entender esse ponto aqui. Ou seja, o julgamento é de Deus, ainda que existam acusações, etc., mas ela só vai entrar se o Eterno permitir. Basta a gente abrir no livro de Jó e que o lado negativo ele vai até o Eterno pedir autorização para agir sobre a vida de qualquer ser humano. Existem certas exceções que a gente sabe que, às vezes, um tzadik passa por uma pena porque ele está no meio de um monte de pecadores e aí, como ele é o mais tzadik de todos, então ele é levado em lugar dos outros. Mas isso só pode acontecer do tzadik dentro da sua geração, porque não tinha motivo de um tzadik morrer em uma outra geração, como que ele vai estar ali e passar pelo julgamento do tribunal celeste se ele já passou por uma morte numa questão anterior? O que pode haver é que pode acontecer de você sobreviver dos méritos de algum tzadik. Então, isso pode, mas isso são tzadiks que realmente seguiram a Torá e seguem a Torá. E aí você pode se apegar ao tzadik. No meu caso, eu gosto muito do rei Davi, profundamente do rabino Davi, Meller, e gosto do Ari. Eu tenho me apegado também ao Ari, porque foi, o povo sabe, mas ele foi Mashiach ben Yosef. Por que Mashiach ben Yosef? Porque ele trouxe toda o divindade da Torá e ele abriu o caminho ali da lua. Mashiach ben Yosef não é que alguém vai ser filho de José. A lua, que é Yesod, é Yosef. Então, ele abriu os caminhos da lua, ele desbloqueou ali através da Torá. Ele era uma pessoa que era fora do comum, não era uma pessoa comum. Deus agia profundamente, ele conhecia todos os mistérios da Torá, estudou desde cedo, foi criado no meio de uma comunidade judaica muito séria. Não é o que nós temos hoje de forma nenhuma, como religião, como isso tudo que a gente sabe. Enfim. Então, continuando aqui, como está escrito, ele manifestou suas palavras a Jacó, seus estatutos, seu julgamento a Israel. Ele não fez isso com nenhuma outra das nações. E quanto aos julgamentos, ele não os conhece. Isso está em Salmos 147, 19 e 20. Portanto, ele não conhece o seu julgamento. Eles não conhecem a Torá. Não tem jeito que não conhece. Conhece as 7 leis de Bnei Noa, mas a Torá eles não conhecem. Portanto, deve-se evitar desprezar qualquer coisa, pois a palavra de um homem comum pode ser de grande importância, pois é dito que Moisés, que ele ouviu a voz do seu pai em lei e fez tudo o que ele disse. Isso é Êxodo 38, 24. Rabi Eleazar continuou, está escrito, portanto, eu te louvarei, ó Adonai, entre as nações, e cantarei louvores ao seu nome. Isso é Terrilim 18, 50. Davi disse isso por inspiração da matrona. Então, quando ele viu que a glória do santo não era exaltada e honrada no mundo, como deveria ser, a menos que outras nações também contribuíam. Então, não tinha como só o povo de Israel fazer isso. É verdade que o santo é glorificado somente a Israel, somente em mérito a Israel. Mas, enquanto Israel é o fundamento da luz divina, da qual sai a luz para o mundo inteiro. Quando as nações pagãs aceitam a glória do santo,
o adoram, o fundamento da luz é fortalecido e todos os seus raios são unificados e então o sagrado reina acima e abaixo. Foi exatamente isso que aconteceu quando Itró, o sumo sacerdote do paganismo, se converteu à adoração do verdadeiro Deus de Israel. O mundo inteiro, ao ouvir falar das poderosas obras de Hashem e ver que um grande sábio, que era Itró, havia se aproximado do culto ao Deus de Israel, ele deixou os seus ídolos, percebendo a sua impotência, e assim a glória do santo nome de Deus foi exaltada. Em todos os lugares, é por isso que a história referente a Itró foi preservada na Torá, com o nome Itró encabeçando-a, ou seja, o nome de um pagão. Faraó tinha 3 homens sábios como seus conselheiros: Balaão, Itró e Jó. Itró, como já foi antecipado, era o ministro do culto e não havia nenhum capitão celestial ou estrela de quem ele não conhecesse o culto apropriado. Balaão era um mestre feiticeiro em palavras e ações. Jó exibiu de forma proeminente um senso de reverência e reverência religiosa. Pois nas esferas do relacionamento, preste atenção nisso, pois nas esferas dos relacionamentos supramundanos, seja na região da santidade ou da região da não santidade, do reitor, do outro lado, o homem não pode trazer o espírito de cima e se unir com ele sem um sentimento de temor e reverência, sem compenetração no coração e mente, e autoapagamento, autodiminuição, sem esse medo, o adorando, mesmo o idólatra não pode vincular adequadamente sua vontade ao poder acima. Você só conseguirá alcançar algumas pequenas centelhas desse poder. E mesmo estas requerem concentração de vontade e um sentimento de medo. A atividade religiosa de Itró tinha que ser contínua e independente da necessidade dos adoradores, pois para que ele pudesse usar o poder quando precisasse, ele sempre deveria estar ligado a ele. Olha que coisa interessante. Quer dizer que, através da idolatria, as pessoas podem acessar poderes e esses poderes ficam com elas desde o momento que elas possam reverenciar esse poder, estar sempre com esses poderes, e esses poderes, então, vão entrar e serem ativados. Isso quer dizer o quê? E com isso, a gente entende por que o outro sistema, ou os outros sistemas, têm todas essas artimanhas, e que são artimanhas existentes e que já estavam descritas na Torá. Não é nada novo, isso já existia há muito tempo atrás, e que finalmente foi culminado quando se inventou uma outra forma de está entrando e adentrando dentro da Torá, ou seja, dentro de se perceber que quando eles faziam certos ritos, mesmo do lado da idolatria, existia ali algo que acontecia. E mesmo que eles fossem se ligar para esse lado, eles tinham que ter toda uma reverência, todo um modus operandi para estar entrando em contato com essas forças. Muito bem. Vamos continuar aqui. Balaão, ele aderiu aos seus médios intermediários de feitiçaria, conforme já estabelecemos. E Jó, por aquele sentido superior de reverência que havia nele. Ao ver as obras poderosas de Deus, de Israel, no Egito, foi adorá-lo com o mesmo temor e a mesma amplitude de reverência. Mas Itró não foi convertido até mais tarde. Somente quando os israelitas realmente deixaram o Egito, quando ele entendeu que todos os laços com os quais os magos egípcios tentaram manter Israel em seu poder eram inúteis, eles não conseguiram. E quando ele viu que os egípcios haviam
perecidos todos no Mar Vermelho. Só então ele se orientou, se render a adoração ao santo, bendito seja. Ele, Balaão, por sua vez, não se converteu totalmente, porque a impureza do outro lado grudou nele. Olha, isso é muito sério, tá? Isso é uma coisa séria demais. Então, a impureza do outro grudou nele, mas até ele viu algo do divino e do sagrado, embora à distância, através do desperdício da sua impureza e de sua escravidão do outro lado. Porque nele, o outro lado, há um ingrediente, um anel externo de luz que envolve a escuridão, como está escrito. Um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem e um brilho ao seu redor. Isso é Ezequiel 1:4. Quando a gente vai ver a carruagem lá, fala dessa tempestade que vinha, dessa força, e que em volta tinha divindade, mas o que estava dentro era algo ruim. Então ele viu o brilho à distância, mas através de uma divisão. Por isso, embora profetizasse, não sabia o que profetizava. Olhava para a luz com os olhos fechados. Números 24:4. Porque não há esfera do outro lado que esteja totalmente desprovida de luz do lado da santidade. Luz não é luz como nós entendemos. Não é essa luz que a gente enxerga. Luz é doação, amor, sentimento, doar por doar. Quer dizer que do outro lado tinha essa divindade, essa luz de doação, mas dentro dessa luz, dentro dessa percepção, dentro disso que nós estamos, dentro dessa espiritualidade, na verdade, existiam outros conceitos espirituais. É lógico que a gente está falando metaforicamente e a gente também está falando de mundos espirituais, como a gente vai entender. Continua. Assim como em um campo de palha há alguns grãos de trigo, exceto apenas em alguns poderes menores de imprudência e impurezas especiais. E foi aquele pequeno ponto de luz que Balaão viu. Foi isso que ele viu. Ele não viu a luz de doação. Ele viu somente aquele ponto ali dentro. E é isso que ele desejava, porque ele desejava receber para si mesmo, né? Então, ele lidou com a santidade, mas ele não viu que aquela santidade ali estava picotada. Ou seja, por fora ela tinha uma visão, mas dentro dela, quando ele entrou, ele teve outra visão. E o problema que a gente viu lá acima é que essas forças se apegaram à pele dele. Quando a gente vê a história de de Jó, a gente vê que Jó raspava a pele com cacos, porque ele tirava a idolatria. Ele ficava tentando tirar a idolatria. Então, é uma metáfora que os anjos vêm, raspam a pele e dói bastante. Porque para tirar a idolatria, é algo que tem que arrancar as peles, tem que raspar todos os ossos, porque a idolatria ela entra por dentro da pessoa, por dentro dos órgãos, dentro do cérebro, dentro do pensamento, dentro da alma. A pessoa fica toda impurificada. E para ela sair daquilo ali, é um nó feio. Então, é um laço que é dado, que é difícil da pessoa sair. Somente a Shem pode tirar uma pessoa disso. Não tem ninguém que possa tirar. Então, diz, abençoado é Moisés, que se moveu em todas as regiões sagradas superiores e viu que nenhum outro humano pode ver. Além disso, como Balaão viu à distância uma pequena luz de dentro do outro lado, através de uma divisão, Moisés viu através da grande luz, como através de uma parede, um raio de escuridão em sua borda. Veja, a questão é muito séria, porque Moisés vê uma grande escuridão e acha Shem. O Balaão ele vê uma esfera de luz, mas dentro dessa esfera de luz estava uma questão muito séria ali picotada. Então, veja, quando nós vamos falar dessa parte
é porque a gente já está vendo de um Sof, que é atrás daquela matéria negra que a ciência já descobriu que existe e que eles não conseguem delimitar essa matéria negra, eles não conseguem estudar, porque ela não tem aquilo que nós conhecemos no nosso mundo, da física, e não tem como medir essa massa, ela está em volta de todo o universo. É uma cortina que atrás vai esconder a Shem, como se fosse uma cortina realmente. Então, é como você vê a história de Abraão, ele quebrou, quando vai fazer um pacto com o Eterno, ele quebra uma escuridão, ele vê uma escuridão, e toda uma metáfora ali do que está acontecendo para que ele realmente possa encontrar essa luz que é a Shem. Então, vamos continuar aqui. Então, Balaão sempre viu o raio de luz. Feliz foi o destino do fiel profeta Moisés, pelo qual lemos sobre ele. E o anjo do Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Isso é Êxodo 3:2. Vamos dar uma olhada lá. Êxodo 3:2. Shemote. Aqui, ó. Vairá, Meler, Adonai, Elaive. Então, ele diz aqui, um mensageiro de Adonai apareceu a ele um fogo ardente de uma sarça. Ele olhou e havia uma sarça toda em chama, mas a sarça não se consumia. Então, ele ficou olhando para a sarça, e essa sarça, ela ia em frente. Diz o seguinte, por me desviar de contemplar essa visão maravilhosa, porque a sarça não queima. É uma metáfora, tá? Quando Adonai viu que havia se virado para olhar, Deus o chamou da sarça. Moisés, e ele disse, aqui eu estou. Geralmente, sempre o Eterno vai chamar o nome desses profetas. Então, ele chama Moisés, e ele começa a conversar com o Eterno. E ele disse, não aproxime-te, sai da sandália dos teus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Está dizendo aqui, a gente sabe que o sapato aqui configurado é o nosso corpo, e que ele devia sair do mundo, do corpo, para ir para o mundo da alma. E ali ele não podia mais ficar no mundo do corpo. Por isso que tudo aqui está em hebraico, tudo aqui é através da meditação. Então ele começa a trocar um WhatsApp espiritual com o Eterno, com a força que ele tinha dentro da alma dele. E então ele começa a conversar com o Eterno através dessas meditações. E aí o Eterno vai conversando com ele. E aí o Eterno fala, eu sou o Deus da casa do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque ele teve medo de olhar para Deus. Ele fala assim, Adonai, eu observei bem a situação do meu povo no Egito e ouvi seu clamor por causa dos seus capatazes. Sim, estou atento ao seu sofrimento. Desci para livrá-lo dos egípcios, para tirar daquela terra para a terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, a região dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Essa foi difícil. Agora, o clamor dos israelitas chegou a mim, além disso, vi como os egípcios os oprimem. Vem, pois eu enviarei ao faraó e libertará o meu povo. E aí ele continua. Mas Moisés diz, quem sou eu para ir ao faraó e libertar os israelitas? Então ele fala isso aqui. E aí Deus fala para ele o seguinte, eu estarei com você, né? E aí foi como um sinal, se tiver libertado o povo. Quando Moisés está aqui discutindo com o Eterno, a gente depois vai ver isso aqui, isso já tem uma promessa antiga, sobre que aqui está tendo toda uma discussão sobre a saída do Egito. Na conta de Moisés era 260 anos que o povo tinha que ficar ali, e não tinha passado ainda esse tempo, porque como toda a Torá é feita em cima de julgamento, então ele achava que não tinha chegado o tempo, na verdade, ele conversava, Hashem, não é chegado o tempo ainda, e aí Hashem foi conversando com ele, e tem uma troca aqui do nome Adonai, ou de Keivavike, para o nome Rie,
É muito bonita essa história e a gente vai estar analisando ela mais profundamente. Deixa eu montar o quadro e o cenário para a gente entender tudo perfeitamente. Inclusive, existia um exílio aqui anterior a esse, de Moshe, e não deu certo. E a gente vai analisar tudo isso no Tanakh. Tudo bem, gente? Então, continuando aqui. Então, ele viu lá no meio da sarça as meditações. Ele começou a meditar, ele pensava numa letra, num nome sagrado, o Eterno ia respondendo para ele através das letras. As letras iam se acendendo. E as letras iam sempre formando não só as palavras, mas também como a ação que iria acontecer. Porque tudo que Deus vai agir nesse mundo, ele é formado pelas letras hebraicas. Então, também tudo que é bom é ruim é pelas letras hebraicas. E a sarça, de fato, naquela região de santidade, apegou-se a ele, pois todas as coisas tendem umas às outras, o puro e o impuro. Não há pureza senão pela impureza. Olha que importante aqui, ó. Não há pureza senão pela impureza. Um mistério que expressa nas palavras uma coisa limpa e uma coisa impura, conforme está em Iov 14:4. O cérebro está contido de uma bainha que não se romperá até o momento em que os mortos ressuscitarem. Então, a casca se quebrará e a luz brilhará no mundo a partir do cérebro, sem nenhuma cobertura sobre ele. Bem-aventurados os justos nesse mundo e no mundo vindouro. Pietro levou Zípora a seus filhos. Vamos terminar esse assunto aqui, para a gente continuar. O que acontece aqui é que existe uma película no lado direito e no lado esquerdo. Quando a gente analisa a Torá mais profundamente, a gente sabe que quando a gente vai falar da Paraxá, onde está em Bereshit, e que fala de Caim, a geração de Caim é chamada da geração do cérebro esquerdo. Porque o nosso cérebro, o lado direito, é mais ligado à espiritualidade, mais às questões mais elevadas, enquanto o cérebro esquerdo ele tem mais ligação aos sonhos desse mundo, aos desejos mundanos, a tudo aquilo que você quer construir nesse mundo. Não é que isso é errado, mas existe um equilíbrio. Você monta uma vida para estudar a Torá, servir a Hashem, ou se você quer montar uma vida somente para o seu bel prazer e nada de Torá. E por isso que aquela geração é chamada de a geração do cérebro esquerdo. Quando a gente chega mais à frente, a gente vai ver que vai ter uma guerra. E essa guerra ela vai ter dois lados. E esses dois lados é chamado de Gog e Magog. Esses dois lados, Gog e Magog, na verdade, é uma guerra do cérebro direito, do lado direito, com o lado esquerdo. E você vai ver que dentro da anatomia humana existe uma questão que o lado direito controla o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo o lado direito. Há um cruzamento ali dessas ações do corpo e como tudo se dá. No lado direito não controla o lado direito, nem o esquerdo o lado esquerdo, é o contrário. Existe um cruzamento. Então, qual é a ideia? As meditações cabalísticas, elas fazem com que a letra avance dentro do seu corpo, porque a alma já é formada por essas letras, e ali você vai tendo, então, manifestações espirituais em pequenas doses, porque essas doses elas vão adentrando e vão fazendo o trabalho onde ela tem que fazer. É extremamente difícil para a pessoa fazer essas meditações, fazer disso algo no seu dia a dia, mas ela deve se tentar insistentemente. Então, ela não consegue montar todo o quadro da meditação, como está lá no outro curso de meditações, então ela deve, pelo menos, lidar com as letras hebraicas, tentar estar conversando com a Hashem através dessas letras hebraicas. Vamos continuar aqui agora. Pietro levou Zípora e seus 2 filhos.
Por que eles são chamados de seus dois filhos, e não os filhos de Moshe? Rabi Hia disse, porque ele os criou. Mas Rabi Eleazar explicou de maneira diferente, dizendo que como Moisés havia ingressado em uma esfera superior de santidade, ou seja, ele já estava lá na Shekhinah, teria sido irreverente chamá-los de seu filho, embora fossem realmente seus filhos. E mais tarde, quando ele havia se separado da Shekhinah e foi ao encontro do seu sogro, lemos e Itró, sogro de Moisés, veio com os seus filhos. Isso é Êxodo 8:5. Rabi Simeão disse, Eleazar, Eleazar, vejo que o início da sua interpretação é totalmente preciso, mas não o fim. Certamente por causa da honra da Shekhinah que estava unida a ele naquela época. Está escrito, seus filhos. Mas quando mais tarde diz seus filhos, refere-se não a Moisés, mas a Jetro, que gerou filhos depois que Moisés veio a ele. Como Labão, que não teve filhos antes de Jacó, chegar e residir em sua casa. Por consideração a Moisés e por seu mérito, Itró gerou filhos, os quais ele não trouxe consigo a Moisés, para que pudessem entrar juntos sobre as asas da Shekhinah. É por isso que ele diz no versículo seguinte, eu, teu sogro Itró, venho a ti com a mulher e com teus dois filhos. E que Itró teve filhos é algo definitivamente estabelecido. E os filhos de Kenitá, sogro de Moisés. Ou seja, depois que ele teve com Moshe, ele teve condições de gerar filhos. Na verdade, esses filhos são a próxima vida, ou os próximos graus. A gente, conforme vai gerando espiritualidade, grau de santidade, a gente tem os nossos filhos. Isso é tido como filhos e filhas. E continua. Em Juízes 1:16, isso está escrito. Né? E deixou seus filhos para ficar com Moshe. Então, Rabi Simeão expôs em relação a este tópico. As palavras do profeta Isaías, e muitos povos caminharão e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, na casa do Deus de Jacó. Isso é Isaías 2:3. Ele disse, chegará um tempo em que as nações pagãs caminharão e serão trazidas sobre a asa do Shekhinah. Dirão, subamos, porque todo o paganismo é uma descida, e a adesão ao Senhor é uma subida, ao monte do Senhor. Isto é, ao Deus de Abraão, que disse, no monte do Senhor será visto. Bereshit, ou Gênesis 22:14. Pois assim como a montanha é livre para todos subirem, assim o lugar santo está aberto para receber todos os que vêm. O versículo continua, para a casa de Deus de Jacó, porque Jacó chamou o mesmo lugar de casa de Deus. Isso é Gênesis 28:17. Ou melhor, é chamado de montanha e também é chamado de casa de Deus. Embora seja a mesma esfera divina e não algo, né, que é uma casa nesse mundo, pois é uma montanha para as nações do mundo, que devem ascender se quiserem entrar sob as asas da Shekhinah, mas é uma casa para Israel. Vamos entender. Para todos aqueles que vão adentrar a Torá, estão começando agora, existe uma montanha, porque vai ter que ser trocado um monte de dogmas, um monte de entendimento, um monte de questões. Tudo agora vai ser reestabelecido na vida da pessoa. Tudo vai ser muito difícil. Para quem já está dentro da casa de Israel, que já estuda a Torá, aqueles que seguem realmente desde jovem, é uma casa, pois eles já estão nesse nível.